poder compartilhar a palavra do Senhor. O Odair, eu estava ali sentada, ele falou assim, como você fica antes de ministrar a palavra? Eu fico com uma barriga toda gelada, assim, porque eu aprendi, irmãos, que se um dia a gente perder o temor de subir aqui em cima e compartilhar algo tão precioso que é a palavra, a gente precisa retornar, né, e orar e falar, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas o meu desejo é que o meu coração, como nós cantamos, e o seu hoje, seja uma terra fértil para a semente do Evangelho, germinar e produzir frutos, amém? Então vamos lá, pode pôr, Fê, por favor. Gente, o tema que o Senhor me deu para essa noite é fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. E o texto base, bem pequenininho, já coloquei até aqui, ó. Não tá dando para enxergar direito? Não dá? Tá bom, não faz mal. É 1 João 5, 21, que fala assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos repetir juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse é o nosso texto base de hoje. Qual que é a primeira coisa que vem à sua mente quando eu falo ídolo? Qual a primeira imagem? Qual é o que primeiro aparece no teu coração ou na tua mente quando a gente fala de ídolo? O termo ídolo, né, ele vem do grego eidolon, que significa imagem. A palavra ídolo significa imagem. E ela possui diferentes significados. Pode ser admiração, fascínio, adoração. De acordo com a Bíblia, irmãos, um ídolo é qualquer coisa, qualquer objeto, pessoa, imagem que é colocada no lugar de Deus e adorada acima dele. Idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Jesus. Idolatria, guarda isso, é qualquer coisa ou pessoa que esfrie o seu relacionamento com Jesus. Então, o conceito bíblico vai muito além do que uma estátua, do que madeira, do que pedra, metal, é muito mais amplo. Mas crente não tem ídolo, né, irmãos? Tem? Gente, fui pesquisar, fiquei abismada. Parte dos teólogos e grandes estudiosos da Bíblia fala que o tema central, se a gente fosse falar de um tema central de alerta na Bíblia, é idolatria. A palavra idolatria ou ídolo aparece mais de 150 vezes diretamente na Bíblia. E quando ela não aparece diretamente, ela passa por todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam sobre ídolo ou idolatria, direta ou indiretamente. Só diretamente é mais de 150. Então, será que crente tem ídolo? Sim ou não? Sim, gente. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, a palavra ídolo é muito usada na Bíblia. E aí, além disso, se a gente olhar aqui para 1 João, que 1 João que escreveu, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa carta de 1 João foi escrita no fim do século I, tá? E quem escreveu? O pastor João. João era um pastor. Ele escreveu lá de Éfeso. E em Éfeso, vinha muitos imigrantes para Éfeso. Tá? E ele destinou essa carta, sabe para quem? Para os cristãos. Tanto cristãos judeus quanto os cristãos gentios. Que viviam lá nos locais da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ele escreveu para a igreja dele. O pastor João escreveu 1 João para as ovelhinhas dele. E toda hora, acho que quem já leu 1 João, sempre ele fala assim, filhinhos, filhinhos. Olha que bonitinho, até fofo o jeito que ele fala. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa palavra filhinhos indica, sabe o quê? Que eram recém-convertidos, que ele escreveu, ou crentes maduros. João disse aos crentes maduros, filhos, guardem dos ídolos. Pessoas que ele conhecia profundamente. Sabe o que o pastor queria? O pastor João queria? Chamar a igreja dele para o Jesus original. Deus está nos chamando nessa noite para o Jesus original, amém? Porque nós vamos ver que tem algumas imitações baratas no meio da fé.
1 João nos deixa com a seguinte pergunta, gente, que confronta o coração humano. Será que alguém, alguma coisa que não seja Jesus Cristo tem controlado a confiança no nosso coração? Será que alguém ou alguma coisa tem sido o objeto principal de preocupação, de lealdade, de serviço ou de prazer? O Senhor nos pergunta nessa noite, onde estão as suas maiores afeições? No que você passa a maior parte do seu tempo? Em quem está todo o seu prazer? Será que nós temos amado mais algumas coisas do que a Jesus? Essa palavra me confrontou muito. E essa semana eu descobri, tive que destronar uns ídolozinhos que eu percebi, que eram coisas, sabe, até boas, e eu vou falar um pouquinho disso. Então, o que Jesus está perguntando para mim e para você nessa noite, filhinhos, ei, filhinhos, vamos dar uma olhada no seu coração? Vamos dar uma olhada no seu coração? Filhinho, filhinha, tem alguma coisa que tem esfriado o seu relacionamento comigo? Tem alguma coisa que tem tomado o meu lugar? E aí eu quero dizer 4 coisas importantes que eu percebi aqui na carta do pastor João. Então faz conta que o pastor João escreveu para nós essa carta. Nós somos os filhinhos amados do Senhor. Primeiro, gente, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Repita comigo, o meu coração é uma fábrica de ídolos. Tem vezes que a gente tem que cantar o que eles cantaram agora. Ei, meu coração, o que tem aí? Quem está sentado aí no trono? Gente, vocês sabiam que a gente ainda convive com o velho homem, né? Nós nos convertemos, nós fomos justificados, mas nós ainda convivemos com o velho homem, com as suas paixões, com as suas carências, com as suas tendências. Todo ser humano guarda isso, precisa viver em torno de algo. A Bíblia diz que nós fomos criados para quê, gente? Para adorar. Esse é o propósito do ser humano. Agora, depois da queda, essa adoração ficou meio caída. Por isso que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Olha só, vamos abrir lá em Ezequiel 14. Ezequiel 14, de 1 a 5. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, tá bom? Então pega a sua Bíblia, vamos fazer que nem os bereanos. Abra, confere, leia. Vê se o que eu estou falando está certo mesmo, né? Ezequiel 14, de 1 a 5. Vou pedir para alguém ler bem alto para nós. Por favor. Ezequiel 14, do versículo 1 ao 5. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Com quem que Deus está falando aqui? Com o povo dele, com o povo de Israel. E ele não está falando aqui que o povo de Israel fez imagem de escultura. Ele está falando, o meu povo, os líderes do meu povo fizeram ídolos aonde, gente? No coração. É aqui, ó. E ele fala, então, vou dar uma chance para eles. Como será que eles querem que eu responda a eles? Porque eles têm construído altares dentro de si e têm deixado de me adorar. Lá em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Corrupto. Sabe o que esses 2 textos nos ensinam? Trate o seu coração, irmão, com a seriedade que você deve tratar.
Trate o seu coração com a seriedade que deve ser tratado. Nós precisamos verificar todos os dias com o Espírito Santo o que está ocupando o nosso coração. Os anciãos aqui podiam responder assim: nós, ídolo? Que ídolo? Eu sou povo de Israel, não tenho ídolo nenhum. E sabe o que Deus está falando aqui e está falando comigo e com você? Ele está dizendo que o coração humano, o meu coração, o seu coração, toma coisas boas e as converte em coisas essenciais. Presta atenção. Nós temos a tendência de pegar coisas boas e converter em essencial. Vou dar 2 exemplos. Carreira, família, são coisas boas? São. O nosso coração tem a tendência de pegar isso e transformar em ídolo. E isso é muito sério, né? O nosso coração começa a endeusar essas coisas. O nosso coração, gente, ele começa a achar que tem coisa que é capaz de dar significado à nossa vida. O nosso coração, porque é enganoso, ele começa a pensar que algumas coisas vão me dar conforto, prazer, vão me consolar, vão me preencher. É um movimento, gente, de inércia. Sabe o que é inércia? Ficar parado assim, ó. Centrado em nós mesmos, nas nossas vontades, nas nossas esperanças, nos nossos medos. Então guarde isso, primeiro ponto. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica. E fábrica não produz um só, né? Vocês sabem que fábrica é uma produção em série. O meu não, Ju, sim, o seu. O meu também. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Segundo ponto. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Fala comigo, qualquer coisa pode ser um ídolo. Abram lá, gente, em Êxodo 20. Êxodo 20, do 3 ao 5. Êxodo 20, do 3 ao 5. Acho que tem como acender pelo menos essa lampadinha aqui, por favor? Não dá? Então pode acender tudo, aí a hora que for o outro slide, a gente... para ficar mais iluminado aqui. Por favor. Aê. Quem achou pode ler, por favor? Êxodo 20, do 3 ao 5. Pode ler. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Os 10 mandamentos aqui, né? Um dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses além de mim. Tá? E a gente viu que Deus não é só imagem de escultura, é Deus do coração, tá? Então, qualquer coisa nessa vida, irmãos, guarda isso, pode virar um ídolo no meu coração e no seu. Especialmente as melhores coisas da vida. Especialmente as melhores coisas da vida. Porque aí eu elevo isso a um status absoluto e ela se torna fonte do meu prazer, da minha identidade, do meu propósito, da minha felicidade. Eu vou falar de alguns ídolos aqui, que o nosso coração pega, que são bons, são legítimos, são presentes de Deus, como o Marcos falou aqui, só que o nosso coração sutilmente, guarda essa palavra, sutilmente. O ídolo é formado sutilmente no coração do cristão. Vou falar alguns. Dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, eu também preciso. Né? Só que às vezes a gente coloca toda a nossa esperança no dinheiro. E a vida financeira começa a nos afastar de Deus. Foi falado aqui um pouquinho disso. O que mais? Sexo. O sexo pode ser um ídolo no seu coração, se você não tomar cuidado. Família. Ai, Ju, família, opa, acho que é um dos mais perigosos. A família pode se assentar no trono do nosso coração. Cuidado, a gente fala isso numa ministração de casais. Quando a gente fala família é tudo. Não, irmãos, desculpa, família não é tudo.
Deus é tudo. Deus é tudo. Família eu amo de paixão. Mas Deus é tudo. Ah, sem dinheiro a gente não faz nada. Cuidado. Cuidado com algumas falas. Filhos podem se tornar ídolos. Amor, bens materiais, ministério pode ser ídolo. Carreira, hobby, conforto, lazer, saúde. Tudo isso é bom? Sim ou não? Ninguém gosta de ficar doente, né? Nem eu. Mas vocês sabiam que a saúde pode tornar um ídolo? Você sabia que um dos maiores ídolos dessa sociedade é o conforto e o lazer? Eu troco facilmente Deus por uma coisa que me dá prazer e vai fazer eu descansar. É sério, né, gente? Eu sei que é um confronto, mas a gente precisa deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração. Tudo que rouba o meu tempo com Deus e o seu tempo com Deus, que pega os nossos afetos, ele é um ídolo e nos faz pecar. Qualquer coisa na sua vida pode ser um ídolo, um Deus alternativo. Eu falei de alguns, mas existem alguns deuses que eu vou falar aqui, que é os deuses, os ídolos dessa época. E que os estudiosos e teólogos dizem que estão entrando na igreja e nos corações dos cristãos rapidamente. O primeiro é o ídolo do eu. Eu no centro. O que mais importa? Eu. A minha realização pessoal. Eu sou o centro. Quer alguns sintomas? A sensação de que ninguém pode falar o que você é ou o que você errou. Busca obsessiva por aprovação, por validação social, por like. Aquela frase, o que os outros vão pensar? Você vive escravo disso, da aprovação, da aceitação do outro. Dificuldade em aceitar limites, são sintomas de que o eu é um ídolo. E falta de desejo de ter um compromisso a longo prazo. Pastor, não vou me comprometer não, porque, né? Depois, né, eu vou ter que ir, vou ter que fazer. Quem está em primeiro lugar? A pessoa que tem o eu como ídolo, ela tem dificuldade com compromissos a longo prazo. E nós temos visto isso, a gente estava conversando em casa, assustadoramente. Ontem eu estava no aniversário conversando e a pessoa falando que no trabalho dela não para ninguém, porque as pessoas não se comprometem a longo prazo. Pensa nisso, gente. Isso é um sintoma dessa época. Um outro ídolo, a gente falou um pouquinho isso de manhã aqui com as mulheres, o ídolo do controle. Como o nosso mundo é muito incerto, um dia, né, a situação está ótima, outro dia cai, a economia lá em cima, lá embaixo, a saúde um dia está bem, no outro você recebe um diagnóstico. Eu quero de todas as formas controlar a minha vida. Eu quero deixar tudo certinho na caixinha e falar, vai acontecer assim, assado, assim, assado. Sintomas de que o controle é um ídolo na sua vida. Olha lá, dependência do dinheiro. Morre de medo de não ter dinheiro. Acúmulo de bens. E nem a quantidade, um apego a coisas, tá? Planejamento financeiro obsessivo. Gente, tem que planejar, mas tem gente que é obcecado por isso. Se sair R$10, a pessoa quase surta. Ela quer planejar já assim, 30 anos da vida dela. Controle. Saúde estética impecável. Hiperprodutividade. A pessoa tem horror a se sentir vulnerável. Ninguém pode ver eu chorando, ninguém pode ver eu triste, porque eu preciso ter o controle da minha imagem e da minha vida. Quem está entendendo diz um amém. É um ídolo. Um outro ídolo pós-moderno, performance. Hoje a pessoa não é valorizada pelo que ela é pelo que ela produz, pelo que ela conquista. E aí, se a gente não cuida, nós vamos ter um ídolo chamado sucesso e status no nosso coração. Sintomas, burnout. Sabe o que é burnout? É quando você chega à exaustão do seu trabalho, a pessoa adoece. A pessoa simplesmente adoece de tanto que ela quer produzir. Ela está extremamente exausta, sem força.
A necessidade de sempre parecer bem-sucedido, principalmente nas redes sociais ou nas comunidades. Vício em trabalho. Em inglês a palavra chama workaholic. A pessoa é um workaholic, ela é viciada em produção. Ela é viciada em produzir no trabalho. E um medo paralisante de fracassar. Sintomas. Parece que é uma coisa, ai, tadinho de mim, eu sofro tudo isso. Você sabia que esses sintomas podem ser sinal de um ídolo dentro do seu coração? E enquanto eu estou falando aqui, vai falando, Espírito Santo. Porque é muito sério isso, gente. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com nada. E com ninguém. E às vezes está cheio de um monte de estatuazinha de ídolo dentro do meu coração. Meu nome é trabalho. Complicado. Eu tenho todo o meu futuro já planejado. Complicado. Sabe um outro ídolo? E aqui eu gasto um pouquinho mais para vocês, porque é importante a gente se sondar. Romance. É um ídolo da sociedade. Sabe o que é esse ídolo? Para os solteiros, eu preciso ter alguém a todo custo, porque se eu não tiver, eu não serei completo. Mentira. Jesus nunca teve ninguém, era 100% homem e ele era completo. Paulo nunca teve ninguém e foi um dos maiores apóstolos. Existe uma mentira hoje de que para você ser completo, você precisa ter alguém. Mentira. O romance começa a ser um ídolo. É maravilhoso, mas ele não pode tomar o lugar do seu coração. Ou para quem é casado, você espera absurdamente do outro. Então o Glauber espera assim da Elisângela top 30, top 10. Ai, meu Deus. E aí ela não consegue, sabe, satisfazer, acabou, o casamento acaba. Ou a Elisângela espera do Glauber um dorama total. E aí o Glauber não consegue ser doraminha, a Elisângela fica frustrada. Esse é um ídolo. Eu coloco as minhas expectativas no ser amado. Ou eu só vou ser feliz se eu namorar, se eu casar. Não. Não. Então, sintomas. Idealização de relacionamentos. Fuga, né? E aqui eu falo do romance, e outro Deus desse século é o conforto. Presta atenção. Conforto. Eu fujo da dor a todo custo. Eu fujo. Eu estou tendo que ser tratada. Porque eu tenho muita dificuldade nesse negócio de dor, de doença, eu confesso. Eu falei para o Senhor essa semana, Deus, quebra esse ídolo no meu coração. Porque às vezes me traz muito medo, muita insegurança. Consumo compulsivo por coisas. Tem um quadro aqui que eu trouxe, você pode pôr, se o pastor puder agora apagar, por favor? Não sei se dá para vocês verem. Esse aqui é um quadro de um teólogo sobre os ídolos pós-modernos. Então, um dos ídolos, esses são os 4 maiores. Aprovação. Qual que é a busca fundamental? Eu preciso ser amado e aceito. Se alguém não gostar de mim, nossa, eu fico muito transtornado. Consequência, ansiedade constante, medo de rejeição, dependência de agradar as pessoas. Eu me anulo, eu mudo quem eu sou para eu agradar o outro. O segundo é poder e controle, e a busca principal é eu preciso estar no comando da minha vida, tá? E aí a consequência, raiva diante de imprevistos. Eu achei isso muito interessante. Quando eu fico transtornado, quando algo foge do meu controle ou imprevisto, pode ser que um dos seus deuses, do meu Deus, é o poder e o controle. Tendência a manipular pessoas e situações. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Então eu vou manipular todas as coisas ao meu redor para que aconteça do jeito que eu quero. Sintoma de idolatria. Conforto, que eu acabei de falar. Preciso evitar o sofrimento. Sintoma, gente, desse ídolo. Apatia, vícios em prazeres imediatos, incapacidade de perseverar em momentos difíceis. Jogo a toalha facilmente, porque existe um ídolo no meu coração que é o conforto. Eu não abro mão do meu conforto por nada. Realização, um outro ídolo.
Preciso demonstrar o meu valor. E aqui a pessoa que tem esse ídolo tem muito orgulho quando vence, mas também quase se mata quando algo acontece errado. Quando erra, quando se frustra, quando não acontece. Depressão, sentimento de inutilidade quando fala, eu não presto para nada. O que o Senhor está ministrando ao seu coração como está ministrando ao meu? Tem coisas que a gente acha, isso aí não é nada, né? É uma coisa psicológica. Às vezes são ídolos que estão alojados dentro do nosso coração e que precisam ser tratados. Obrigada, pastor, pode acender. Fato é, gente, que nada disso, guarda isso, nenhuma dessas coisas que são ótimas, quem não gosta de conforto, saúde, controle, nada vai atender às expectativas do meu coração e do seu coração. Você pode trabalhar e ganhar muito dinheiro, nem aproveitar a vida. Não vai satisfazer o desejo do teu coração. Você não vai ser feliz. Você pode ter a saúde impecável, o corpo mais saudável por isso que existe. Você não vai ser saciado na fome do seu coração. Nós viveremos frustrados, nós viveremos inseguros, nós viveremos com o coração partido. Sabe por quê? Porque ídolos são imitações baratas de Deus. O ídolo tenta imitar o caráter de Deus. E a gente até acredita. Ídolo é um Deus que não tem nada a ver com Deus. O que João está falando para nós é, filhinhos, filhinhas, cuidado com as imitações baratas, que vão tentar entrar no seu coração, na sua família, na sua casa. Depois vocês leem Salmo 115, do 5 ao 9, fala de idolatria, que os ídolos não podem falar, não podem tocar, eles não se relacionam. A gente acha que ele vai dar alguma coisa pra gente, mas não dá, gente. Não dá. Quantas coisas a gente tem percebido, quantos adoecimentos, que muitas vezes a causa é a idolatria. É idolatria. Tá? Então, ficou claro esse ponto aqui, gente? Os ídolos, né? Qualquer coisa pode ser um ídolo. Tá? E o primeiro ponto, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O terceiro, há perigo nas melhores coisas do mundo. Por isso nós precisamos ser testados. Sabe aquilo que você mais gosta? Que você tem maior amor? Sua maior bênção? Pensa qual é a sua maior bênção depois da salvação. Qual é a sua maior alegria na vida? Qual é a sua maior bênção? É aí que mora o maior perigo da sua vida. Porque, com muita frequência, a concretização de um desejo do coração se torna um desastre. Nós, eu acho que você conhece, ou já passou por isso, pessoas que são extremamente abençoadas e quando são, se afastam de Deus. Não buscam mais a Deus. Nossa, eu queria tanto um carro para poder ir na igreja, levar os irmãos, Deus dá. Nunca mais aparece. Ah, pastor, eu vou passear. Ah, pastor, hoje não dá. Hoje não dá. Não, um dia a gente estava numa pregação, o pastor contou que o irmão queria, o sonho dele era a casa na praia. Não, porque ganhou a casa na praia, comprou. O pastor falou, nunca mais veio na igreja. Vim uma vez por ano, toda hora estava na praia. Bênçãos podem se tornar desastres na nossa vida. Inclusive, dores e problemas, tá? Dor e problema pode se tornar um ídolo no nosso coração. Abram lá em Romanos 1, por favor. Romanos 1, 24 e 25. Esse é um texto forte que a gente até trabalhou com os jovens ontem. E aqui eu estava estudando e aqui falam dos maiores desastres para um ser humano. Quem achou pode ler. Romanos 1, 24 a 25. Por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira,
e adoraram e serviram as coisas e as criaturas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Muito claro. Aqui principalmente está falando da área sexual. Perversidades sexuais, coisas que Deus nunca permitiu. A pessoa começa a fazer, e sabe o que fala aí? E esse é o maior desastre. Guarda isso, irmãos. O maior desastre para um crente é quando Deus fala assim: você quer isso? Então vai e se lambuza. Vai, eu te entrego as suas paixões. Os estudiosos dizem que isso é o maior desastre que pode ter. Você quer? O teu nome é trabalho? É isso que você quer da sua vida? Vai, eu vou te entregar. Você vai viver a vida inteira entregue à sua maior paixão. O seu é sexo? Sexo ilícito? Vai, se entrega. Então, você quer viver assim? Vive. É a família? É um ser humano? Então, põe toda a sua esperança nisso aí. Eu vou te entregar. Deus é muito gentil, gente. Ele não vai ficar brigando com a gente. Não, não faz isso. Ó, menino ruim, menina ruim. Não, ele vai falar, vai. É isso que esse texto está falando. Ele nos entrega as nossas paixões. E aí, viver de acordo com os ardentes desejos do nosso coração é caminho de morte, gente. Nosso coração converte as bênçãos e ídolos. Por isso que a gente precisa ser testado. E talvez eu e você estejamos passando por provas por causa de idolatria. Abra lá em Gênesis 22, por favor. Vou mostrar aqui um teste supremo em relação à idolatria com um homem muito de Deus e com uma bênção maravilhosa que ele recebeu. Gênesis 22, o maior teste, um teste supremo na vida de Abraão, o pai da fé. Gênesis 22, aqui o contexto é, Abraão e Sara esperaram 24 anos para ter um filho, Isaac. Isaac nasce, a promessa foi cumprida, Isaac significa riso, alegria, e eles estavam em festa, e olha 22 diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, estou aqui, Senhor. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Vocês amam seus filhos? Eu amo muito a minha. E aí, vai para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou, se preparou, pegou o jumento e foi subir a montanha. Se Deus aparecesse para você e falasse, viu, né, para mim, pega a Vitória, a sua única filha, que você ama muito, e você vai dar ela para mim em sacrifício. Você vai levar ela no monte, vai pôr ela no altar e vai sacrificar ela em meu nome. Gente, sabe o que Deus estava testando aqui? Ele estava falando assim, Abraão, vamos ver se você aprendeu a me obedecer porque você me ama, por quem eu sou, ou pela bênção que eu te dei. E a pergunta para nós hoje é assim, nós servimos e amamos a Deus pelo que Ele é, ou pelas bênçãos que Ele nos dá, ou que Ele ainda pode dar. Nós amamos mais a Deus ou o nosso filho? Nós amamos mais a Deus ou o nosso trabalho? Nós amamos mais a Deus ou o lazer? Nós amamos mais a Deus ou a nossa família? Nós amamos mais a Deus ou os meus desejos sexuais? É forte isso, gente. Será que a paixão de Abraão, que era o filho, tinha se tornado um ídolo? E Deus me perguntou essa semana inteira, quais são as suas paixões? Será que ela tem se tornado um ídolo? Será que o significado da vida de Abraão dependia agora muito mais do bem-estar de Isaac do que a palavra de Deus? A verdade, gente, é que aqui o centro da vida de Abraão estava mudando. Porque começa assim o texto, depois de algum tempo, Deus aparece a Abraão.
É verdade, gente, guarda isso, que o nosso coração, hoje às vezes não tem ídolo nenhum. Amanhã, segunda-feira, já sentou alguém ali. O centro da nossa vida, sutilmente, vai mudando, vai se distanciando, e sem a gente perceber, daqui a pouco, nós estamos frios. Nosso relacionamento com Jesus esfriou. Eu amo Jesus, eu gosto dele, mas tem alguém mais importante. Tem uma coisa que vale mais do que estar na presença dele. Tem algo que vale mais do que servir a ele. Deus pede Isaac no altar. O que Deus está pedindo de você hoje, meu irmão e minha irmã? O que você está segurando? Porque você ama demais. E ele está falando, viu? Dá. Tá virando ídolo. Você tá trocando as bolas. As prioridades da sua vida já não estão mais legais. O que o Espírito Santo, meus amados irmãos, está sussurrando ao seu coração hoje, dizendo: ei, isso já está se tornando um ídolo. Ei, você está me trocando por isso. Você está cedendo. Você está cedendo às suas paixões. Nós precisamos ser provados. E o pastor, ele foi embora, a gente foi embora, eu falei, pô, você entrou na minha palavra. Que já estava preparado, e no fim da semana passada ele estava falando sobre as tentações, e não sei quantos lembram, ele começou a falar de ídolos. Porque Deus vai nos provar. Deus vai provar aonde está o nosso coração. Não tenha medo de entregar o seu ídolo nessa noite. Porque Deus vai te tirar da frustração. Deus vai tirar da ansiedade. Deus vai te tirar de uma vida medíocre. Você está achando que você está super bem? Nossa, ó, isso aqui está me deixando tão feliz. Está nada. São coisas passageiras. Se Deus dizer assim, ó, acabou, tirou. Eu ouvi um testemunho de um pastor, é um pastor, ele não é muito conhecido, mas de uma igreja forte em São Paulo, muito séria. O filho dele, de 8 anos, faleceu de câncer. E aí ele falou assim, queridos, o meu prazer, ele falou diante da igreja, eu amo meu filho, eu estou sofrendo demais, meu coração está dilacerado, mas a minha alegria continua sendo o Senhor. Gente, que difícil você falar isso. Se você perdesse tudo amanhã, seu trabalho, o dinheiro, a saúde, lembra de Jó? Em quem você se apoiaria? E eu quero te perguntar, será que a gente não está se sentindo confortável demais com algumas bênçãos que o Senhor nos deu? Ou algumas falas assim, gente, se eu perder isso, eu morro. Se Deus me tirar isso, olha, eu não sei o que vai ser de mim. Ídolo. Sinal alerta de ídolo. Não é fácil, né? Olha, eu nem sei quantas pessoas, gente, que perdem tudo, né, financeiramente, o que acontece? Suicídio. Ou que perde um filho ou um parente, acabou a vida. Deus não está falando, olha para mim, Deus não está falando que nós não devemos amar os filhos, o nosso emprego, a nossa casa. Ele tem prazer, o Marcos ministrou que ele tem prazer em nos abençoar. Mas há uma diferença entre se alegrar com a bênção e depender daquilo que Deus te deu para fonte de alegria e consolo. O que o Senhor está te pedindo nessa noite? E aí nós vamos para o último ponto. Só existe um substituto. Abram lá em Gênesis 22, ou se vocês ainda estão abertos, né? Abraão vai, gente. Depois leiam essa história, é a coisa mais linda. Porque o Isaac fala assim no caminho, ô pai, eu fico imaginando, né? Pai, onde nós vamos? Aí nós vamos sacrificar o Senhor. E vai. Você imagina o coração de Abraão. Aí o menino, e cadê o cordeiro? O que ele fala? Deus proverá, meu filho. Ó a fé, né? Assim,
filho, Deus proverá o cordeiro. E vai. Queridos, olha aqui o versículo 8, 22, deixa eu abrir aqui, 8. Respondeu Abrão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, olha isso, e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou quem, gente? Seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em si. Eu fiquei imaginando, eu lá colocando a corda na Vitória, ela lá deitada, e o negócio rolando. E aí Isaque submisso ao pai, né, submisso. E aí, então, olha o versículo 10, estendeu a mão, pegou a faca, ele ia sacrificar o menino. E aí fala, o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Que texto. Que texto, irmãos. Eu acho que a hora que Abraão olha para Isaque, ali amarrado, porque assim, Deus sabia que Abraão, como era, não é que Deus estava querendo ver se Abraão amava, vocês não acham que Deus já conhecia o coração? Ele estava deixando Abraão, o amor dele a Deus, passar pelo fogo, pela fornalha, para apurar e ficar puro. O Senhor, irmãos, vai nos provar, para que o nosso amor seja mais puro que o ouro, amém? Não é fácil falar amém para isso, né? Mas é. E aí, eu acho que foi pedagógico para Abraão, porque a hora que ele olha o menino, ele deve ter pensado, não é, o lugar de Isaque não é em um altar. O lugar do Isaque não é no altar. No altar eu tenho que pôr outra coisa, não meu filho, não o meu bem-estar, não o meu dinheiro, não a minha saúde. Não é ali. Acho que ele falou, Deus, não é aqui. E aí, a compaixão do Senhor, né, de falar, viu? Ei, agora eu sei que você me ama. Você não negou seu filho. Você ia entregar para mim o que você mais gosta. Deus vai pedir para mim e para você o que a gente mais ama. Estamos prontos para entregar? E ele não tirou. Olha só, quando entrega, Deus devolve. Pode falar, Deus está falando desde o começo do culto, né? Quando você entrega, Deus devolve. Deus te dá livramento. Agora, se você retém, não, eu não vou com Isaque, não vou. O Senhor me deu, foi promessa. Lembra aquele emprego? Foi o Senhor que me deu, agora quer tirar? Aquele relacionamento foi o Senhor que me deu, agora o Senhor quer tirar? Sim. Porque Deus não divide a glória dele com nada e com ninguém. Toda idolatria é destrutível, irmãos. É viver de mentira, presentes maravilhosos de Deus, mas não é seguro colocar um presente que Deus te deu num altar que só pertence a Ele. Mas olha que coisa linda, se você for ler, continuar, ele tira Isaque e deixa o altar vazio. O que ele vai? Atrás de um cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual o nome dele, queridos? Jesus Cristo. Quero te dizer uma coisa, se você for entregar um ídolo hoje, que Deus está colocando no seu coração, você não pode deixar o seu altar vazio. Porque se você deixar o altar vazio, amanhã sentou outro. E depois de amanhã outro. A hora que vê tem um sofá, aqueles grandes de sala, com 10 lugares alojado no seu coração. Todo ídolo tem que ser substituído por alguém. Você pode pôr para mim, Fê, o último? Pastor, se você puder apagar. Essa frase do Tim Keller, gente. Guarda essa frase. Se vocês saírem hoje assim, os ídolos não podem ser simplesmente removidos. Eles precisam ser suplantados
por um valor e uma esperança superiores. Os ídolos não podem ser apenas substituídos, eles devem ser suplantados por uma esperança maior. Jesus Cristo é a esperança maior. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome, amém? Ele é a fonte do seu consolo, Ele é a fonte da sua alegria, Ele é a fonte de suprimento físico, Ele é fonte de contentamento. Não existe outra fonte além de Jesus Cristo. Não há. Não adianta você tirar um ídolo e deixar o seu altar vazio. Por favor, abre em Romanos 8:32. Esse texto falou demais ao meu coração. Eu queria que alguém lesse bem alto. Romanos 8:32. Não tenha medo. Mas se eu entregar isso, como vai ser, Senhor? Vai acabar minha alegria. Isso me dá tanta paz. Não te dá nada, não. Paz falsa, alegria passageira. Entrega. Alguém pode ler, por favor, Romanos 8:32? Olha o coral. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Você pode dar um aleluia? Aquele que não poupou o seu único filho. Como que se ele não poupou o seu único filho, ele não vai te dar tudo o que você precisa de graça? Fala comigo, de graça. De graça prazer, de graça satisfação, de graça alegria, de graça tranquilidade, aleluia. Queridos, depois de muitos anos da história de Abraão, um outro primogênito foi estendido sobre um madeiro para morrer. E aí não houve voz do céu falando: ei, Abraão, ei, tirem Jesus, porque agora eu sei que vocês me amam. Ele foi massacrado, cuspido, apanhou. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu para de graça nós termos todas as nossas necessidades supridas. Somente Jesus, irmãos. Eu sei que parece clichê, mas a gente precisa aprender isso. Somente Jesus dá sentido à nossa história. Até que ponto, queridos, a gente consegue olhar para o madeiro, para o Cristo ensanguentado, para o sacrifício divino e dizer: eu não preciso de mais nada na minha vida. Será que a gente consegue olhar para a cruz e dizer assim: eu não preciso de mais nada na minha vida? Eu só preciso do Cordeiro imolado no altar. Quando a importância do que Deus... Guarda isso, queridos. Parece tão banal, a gente fala tanto que Jesus morreu e ressuscitou. Parece que fica assim uma coisa tão automática. Mas a verdade é quando a importância do que Ele fez por nós, quanto mais claro isso fica no nosso coração, então o nosso coração consegue descansar nele. E não tem outra coisa, não tem outra fonte. Às vezes nós estamos inquietos com muitas coisas, porque ainda não caiu a ficha em nós, a importância do Cordeiro colocado no altar. Ídolos, guarda, são tentativas humanas para que o coração tenha descanso. Ídolos são tentativas humanas para que o coração tenha descanso. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Só há um cordeiro para ser imolado no altar. O nome dele é Jesus Cristo. Fora dele não há descanso.
Fora dele não tem alegria. Fora dele não há paz. Você pode buscar, você pode teimar. Talvez você hoje olha para o altar e vai falar assim: isso aqui está estranho. Isso aqui não devia estar nesse altar. O Senhor está me convidando e te convidando seriamente a tratar o nosso coração nessa noite. No que você tem se apoiado? Qual é o ídolo do seu coração? O que Ele está te pedindo nessa noite? Olhe para a cruz. Olha para a cruz e perceba que alguém foi entregue para que de graça você tivesse todas as outras coisas. Nós não precisamos de tudo isso que a gente fala que precisa, irmãos. Se tem alguém, alguma pessoa sentada no trono do seu coração, tira hoje, porque vai vir cura sobre a sua vida. É uma palavra difícil, mas ela é libertadora. Porque quando o Cordeiro se assenta no trono, tudo volta ao normal. Se tem alguma disfunção, tem algo demais na sua vida e você precisa entregar, trate seriamente nessa noite. Amém? Eu queria que você se levantasse e fechasse os seus olhos. Se puder apagar a luz, por favor, aqui. O que o Senhor está pedindo de você? Deixa o Espírito sondar o teu coração. Não tenha medo, queridos. Não tenha medo. O Senhor vai pedir algo talvez que você ame e que você está tentando controlar a todo custo. E o Senhor está dizendo, vem e entrega no altar. Primeira coisa que eu queria saber, se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida a Jesus e você queria colocar ele no altar do seu coração. Talvez hoje caiu a ficha. Você está na igreja há muito tempo e você fala, gente, eu estou cheio de ídolos. Eu preciso colocar Jesus no centro, eu preciso olhar para o madeiro e falar, coração, descansa na obra da cruz de Cristo. Eu queria que você só levantasse, fizesse um sinal com a mão, se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Você nunca entregou, você precisa entregar o seu coração e você quer. Só faz um sinal. Amém. Uma outra coisa. Nós vamos cantar agora. E se você tem um ídolo que você quer entregar no altar, esse ídolo tem roubado a sua paz. Talvez Deus tirou algo, escute bem, Deus tirou algo de você. E você está achando muito ruim isso, mas Deus está falando, ei, isso aí já estava demais na sua vida. Talvez eu estava falando aqui, você percebeu como eu essa semana e tive que confessar muitas coisas. Senhor, o meu pensamento está toda hora nisso, eu estou tentando toda hora dar um jeito nisso. Isso tem tomado parte do meu tempo, isso tem esfriado a minha fé. Queridos, eu queria que num passo de fé enquanto a gente canta, você vai vir aqui no altar e vai entregar aos pés da cruz. Não é passe de mágica, é passo de fé. Sem medo algum, eu sou a primeira que vou vir aqui entregar alguma coisa ao Senhor. Porque eu quero tratar seriamente o meu coração. Eu quero tratar seriamente o meu coração nessa noite. Amém? Vamos cantar que nós precisamos do Senhor e você pode vir à frente. E Deus vai te dar coragem para tratar seriamente esse ídolo no seu coração. Amém?